Mas antes eu tenho que te contar uma história, a história do seu país que talvez você não saiba. No ano de 1500, os portugueses chegaram até o Brasil. Aqui já era ocupado pelos indígenas e a nossa língua nativa era o tupi-guarani. Né? Como os portugueses chegaram, eles roubaram nosso ouro, o pau-brasil, e escravizaram os indígenas que viviam aqui. E daí já iniciou-se o período de escravidão. Quando eles viram que o número de indígenas estavam diminuindo e os que estavam sobrando estavam resistindo, eles começaram a trazer escravos vindo do continente africano. Então, muitas embarcações de escravos africanos chegaram ao Brasil. E esse período durou 388 anos. Porque no ano de 1888, a Inglaterra estava colocando uma pressão externa para que no Brasil tivesse o fim da escravidão. Então, não foi porque o Brasil quis libertar o seu povo, foi porque a Inglaterra, que estava no topo como a maior potência, tanto militar quanto econômica da época, colocou pressão em cima do Brasil. E assim foi assinado a Lei Áurea, garantindo, né, que o Brasil era um país livre de escravidão. Só que será que era mesmo? Vamos lá. Depois do fim da escravidão, aquele povo que era escravo, que a vida inteira trabalhou sem ganhar nada, estava livre. Mas livre para ir para onde? Para viver de quê? Então, essa é a questão. Os dois estados com o maior número de escravos daquela época, de trabalho escravo, era o estado da Bahia e o estado do Rio de Janeiro. No estado da Bahia, eles se viraram. Né? Os escravos que estavam libertos, eles se viraram. Mesmo com a dificuldade de ter terras por causa da Lei de Terras, que foi assinada no ano de 1850. O estado da Bahia era um estado populoso de escravo. Por isso que nos dias atuais de hoje, o estado da Bahia tem 80%, né, da sua população pessoas negras. E o segundo estado era o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro também é a mesma situação. Vocês estão livres, mas livres para quê? Para ir para onde? Então eles começaram a se amontoar um em cima do outro e foi quando foi o início das favelas que a gente vê hoje no Rio de Janeiro. Tanto que se você vê 80% também das pessoas que estão nas favelas do Rio de Janeiro são negras, né? Que carregando aí essa herança da época da escravidão. Então, do ano de 1888 em diante, o povo estava livre, mas o patrão ele pagava o que ele achava justo. Ou seja, não tinha um preço mínimo, não tinha uma diária, não tinha isso. O trabalhador fazia o seu trabalho, o patrão olhava e falava: por isso eu vou te pagar tanto, por isso eu vou te pagar tanto, por isso não gostei, não vou te pagar nada. E era dessa forma, e foi assim até o ano de 1940, quando Getúlio Vargas, né, assinou a lei do salário mínimo, que o patrão não podia pagar menos do que aquilo. Só que a gente sabe que sempre tem uns, né, que dá uma escapadinha por fora. E até nos dias atuais, a gente ainda vê casos de trabalhos semelhantes à escravidão, ao trabalho escravo. Então esse governo que eu te falei, esse estilo de governo que começou lá em 1500, com a chegada dos portugueses, ele durou até o ano de 2003, que foi quando o povo percebeu alguma coisa e decidiu mudar, né, o lado ideológico que governava o país. Então, da extrema-direita a ser governado pela esquerda. Se a gente for colocar de 1500 até 2003, a gente teve meio milênio de extrema-direita, são 503 anos. E de lá para cá a gente teve pouco menos de 20 anos de esquerda. Então a gente para analisar a história, refletir e observar. Vamos lá, em meio milênio de extrema-direita, 500 anos, mais de 500 anos, o pobre não podia fazer uma faculdade. Ele estudava até a quarta série, a quinta série já era de ginásio, e doutores, desembargadores, era só os ricos. Em pouco mais de 2 décadas de esquerda, hoje o pobre faz faculdade, hoje o pobre pega a profissão que ele quiser, hoje o pobre tem isso, tem aquilo. Em 500 anos de extrema-direita, a extrema-direita não conseguiu proporcionar uma carroça para buscar o pobre lá no interior para ele estudar. Entendeu? Em pouco mais de 2 décadas, a gente vê ônibus escolares indo buscar a criança no interior, indo buscar lá naquele povoadozinho que é mais afastado. Entendeu? Em 500 anos de extrema-direita, a maior conquista do pobre era uma bicicleta chamada Monarch. Quem é da época aí vai lembrar. Quem tinha um Monarcão para pedalar 30, 40 km para resolver suas pendências, né? Em pouco mais de 2 décadas de esquerda, a gente vê que o pobre compra carro, tem pobre que tem carro e moto, entendeu? Tem sua casinha própria. Então a gente começa a analisar aí a diferença. Em 500 anos de extrema direita, não tinha energia lá na chacrinha do seu João, não. Era na lamparina, era no lampião, entendeu? Era na vela.
Era isso. Em pouco mais de 2 décadas de esquerda, a gente vê energia lá no Seu João, lá no extremo do sertão, lá no interior do Nordeste. Em todo canto a gente vê energia. A gente já passando pela BR, vê aquela energiazinha lá longe, aquele pontinho. Entendeu? Em 500 anos de extrema direita, a gente não viu os impostos dar para ajudar o pobre em nada. Em pouco mais de 2 décadas de esquerda, os impostos que a gente paga já dá para tirar o gás do pobre, já dá para tirar a energia do pobre, já dá para ajudar o pobre com 600 conto, 900 reais, entendeu? Então são esses detalhes que fazem a diferença. Em 500 anos de extrema direita a gente via crianças morrer desnutridas, catapora, sarampo, entre outras doenças. Em pouco mais de 2 décadas de esquerda, raramente a gente vê isso. Entendeu? Um vizinho, ó, esse vizinho meu aqui tá em situação de miséria. A gente não vê mais isso. Entendeu? O povo já vive bem. Entendeu? Então, é por isso que eu sou de esquerda. É por isso. Antes, o povo falava, rapaz, no nosso tempo, para estudar era difícil. 500 anos de extrema direita. A escola era 20 km, a escola era 30 km, era um dia inteiro. Pouco mais de 2 décadas, a gente vê uma escola em cada bairro da cidade. Então é por causa disso que eu sou de esquerda, entendeu? Porque os mais velhos falavam para mim, olha, no meu tempo era ruim assim, no teu tempo tá bom, porque eles se importaram por política. E hoje eu me importo por política porque amanhã eu vou falar para os mais novos, olha, no meu tempo a gente só tinha um dia para descansar. E a gente acabou com a escala 6x1, entendeu? Porque em 500 anos de extrema direita, foi 500 anos de benefício para o rico e o pobre carregando a carga tributária nas costas. Em pouco mais de 2 décadas, até 5 mil reais o pobre não paga mais. Entendeu? E o rico tá chorando porque ele passou meio milênio na mordomia e não quer pagar 12%. Então é por causa disso que eu sou de esquerda. Você entendeu agora? Então, se fosse possível, curte esse vídeo aqui e comenta qual que é a sua opinião sobre ser de esquerda. E se possível, salva esse vídeo. Obrigado.